presentes, aqueles que nos assistem pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, como Jefferson sempre fala, vamos observar nosso celular, está desligado, para que a gente não se distraia no momento de estarmos aqui com Jesus. Esse momento é só nosso. Então, que a gente não se distraia com o nosso celular. Então, vamos verificar se ele está desligado. Tá bom? Nós temos um recadinho de hoje. Primeiramente, é para agradecermos a todos que participaram da Feira da Solidariedade. Daqueles que estiveram presentes, colaborando com a casa. Muitíssimo obrigado. Que Deus, nosso Pai, os retribua com o dobro, o triplo de tudo que vocês fizeram. O nosso prato, que começa a ser vendido amanhã, hoje mesmo, à noite, e amanhã e no domingo, será conservas, uma delícia. Tem de abobrinha, berinjela e sunomuno, aquele pepininho, né? Tá imperdível. E nós continuamos solicitando a ajuda de todos vocês para compormos as cestas básicas. Se quiserem trazer uma cesta, muito bom. Se precisarem, se não puderem, tragam um item ou dois. Ou como o Jefferson sempre fala, se não puderem trazer nada, faça uma prece, para que a gente consiga cumprir a nossa meta de compor as cestas para as assistidas desta casa. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos todos colaborar com essas famílias tão necessitadas. E nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é a nossa querida Fátima. Vamos envolvê-la com muito carinho, com muito amor. E vamos ler o capítulo do Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento do egoísmo e do orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, Vida Simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizaram no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Vamos, neste momento, nos fixarmos na figura excelsa do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo com os benfeitores da nossa casa de paz e amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, Maria de Nazaré,
Francisco de Assis e tantos outros benfeitores que aqui estão, já nos envolvendo, nos auscultando, sentindo as nossas necessidades. Vamos assim entrarmos em sintonia com esta luz imensa que vai caindo lá do alto. E vamos pedir a Jesus para que abençoe a nossa querida Fátima, que ela seja bem intuída diante daquilo que ela preparou, baseado no Evangelho de Jesus. Que possamos todos nós termos ouvidos de ouvir e o coração para sentir a explanação da noite, para que possamos todos nós absorvermos esse campo de energias positivas e sairmos daqui melhores do que chegamos. Que Deus, nosso Pai, nos envolva e Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, também os que estão pelas mídias, e agradecendo a equipe pela confiança. E quando nós estamos aqui para apresentar uma palestra, quem mais aprende somos nós, porque somos nós que precisamos ouvir tudo isso aqui primeiro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o tema das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, meus amigos, falar de Jesus e dos seus ensinamentos não é uma tarefa fácil. Mas para melhor entendermos, a explanação da noite, nós podemos dividir o Evangelho de Jesus, se assim podemos dizer, em duas partes, entre as parábolas e o Sermão da Montanha. Isso é uma conjugação perfeita de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe ao longo da sua vida. O Sermão da Montanha, ele é uma forma de ensinamento direto, mais frontal do que ele queria nos dizer. E as parábolas, em formas de histórias, é uma forma metafórica, alegórica. Então ele ia utilizando as histórias para fazer que os seus ensinamentos, de uma forma lúdica, fosse nos dando lições da alma. Então Jesus, muito sábio, ele sabia que naquele tempo, mesmo hoje, não estamos totalmente preparados para entender. Então ele usava, de uma forma muito pedagógica, muito lúdica, as parábolas. Mas, por outro lado, o Sermão da Montanha é a essência de tudo aquilo que foi explicado de uma forma exaustiva nas parábolas. Então nós temos aí, a imagem de Jesus pregando o Sermão das Montanhas e o livro aí representando todas as parábolas que ele foi contando ao longo de sua vida. O Sermão da Montanha, ele foi muito direto. Ele confundiu as pessoas da época. Até os apóstolos mesmo se sentiram confusos quando ouviram o Sermão da Montanha. Ele perturbou a todos. E por que ele perturbou a todos? Porque ele fere qualquer ética, qualquer postura moral, conceito social, civil daquela época. Não havia paradigma para entender o Sermão da Montanha, que foi a essência da essência de qualquer pensamento religioso. Então ele foi tão maravilhoso e tão completo, que vocês terem uma ideia, Mahatma Gandhi, tão importante na Índia e para o mundo todo, ele falou aos hinduístas que o hinduísta, para ser hinduísta, ele precisava só conhecer o Sermão da Montanha, pois ali estavam todos os ensinamentos da não violência, e que se todas as obras do mundo se perdessem, e se só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido no mundo. Então veja a importância das palavras de Jesus nesse momento do seu sermão. Joana de Ângeles, espírito que acompanhou Divaldo ao longo de sua vida,
nos diz que o Sermão da Montanha é a melhor cartilha de direitos humanos, que superou e foi além dos direitos humanos proclamados. Então, os nossos direitos humanos da ONU é uma pálida cópia, uma imperfeita xerox da ética mais elevada ensinada no Sermão do Monte. As bem-aventuranças de Jesus, então, vamos dizer assim que ele é um checklist da felicidade. É um espírito angelical que alcançou todas as potencialidades evolutivas e vem nos mostrar como é a felicidade das esferas mais elevadas. Não é à toa que ele é o governador da Terra. Estudar as bem-aventuranças é conhecer uma proposta, uma sequência de desafios e compensações. E quanto mais nós estudamos, mais percebemos o quanto temos para evoluir e o quanto sabemos pouco ou quase nada sabemos. Então, na sequência das bem-aventuranças, uma bem-aventurança ela vai puxando a outra. Então, é uma sequência grande dentro do Evangelho. Quem faz o Evangelho no lar, né, ele vai cair muitas vezes as bem-aventuranças. Então, é uma sequência longa e muito importante. E uma vai puxando a outra. E a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, então quer dizer que pelo espírito me faço pobre, ou seja, a humildade. Aí, nesse caso, não é a humildade material, mas ele está falando da humildade espiritual, que é a simplicidade do coração. Tem gente nesse mundo que não tem onde cair viva, porque cair morto a gente cai em qualquer lugar. Tá? Então, não tem onde cair viva. E é um poço de arrogância. Então, a pessoa vai ajudar, que vê que está numa dificuldade, e ela vai e trata mal a quem está lhe estendendo a mão. E há outras pessoas, milionárias, às vezes cobertas de joias, que são de uma simplicidade e uma doçura ímpar. Então, a humildade, ela está no espírito, ela não está na condição física que estamos aqui no planeta. Tem pessoas também que confundem. Acha que ser humilde é viver acabado, desgraçado, desprezado, se maltratando, desgrenhado, despenteado, falta de higiene, não escova os dentes. Isso, pessoal, não é humildade, é transtorno psiquiátrico. Então, a pessoa tem que procurar um tratamento. Humildade não tem nada a ver com aparência. Ela é uma postura interior. Jesus não se apresentava acabado. Jesus, ele se apresentava sempre, lógico, com os trajes da época, o cabelo da época, mas sempre naquela postura humilde, mas de uma beleza incrível, porque ele se cuidava, né? Porque ele se apresentava de uma forma a agradar os olhos de quem estava ouvindo. Então, veja, ele lá já tinha a sabedoria e mostrava para nós que a humildade é uma postura interior e não exterior. Ser pobre de si mesmo. O que é isso? É esvaziar o nosso ego. Esvaziando o nosso ego, nós vamos ter uma virtude que vai ser para todo o resto da nossa vida, para todas as outras coisas. Toda pessoa cheia de si, que a gente fala do nariz arrebitado, ela se nega a evoluir e a crescer. E o que nos faz crescer é a humildade. E aí nós vamos chegar, então, a falar um pouquinho da segunda bem-aventurança, que bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Aí eu faço uma pergunta, será que todos serão consolados? Não. Aos que choram por ódio, por vingança, por fanatismo e por perversidade. Esses ainda, eles não estão aptos a serem consolados. Serão consolados os humildes, os pobres de espírito, que estão nos caminhos ensinados pelo Mestre. E aí nisso nós vamos chegar na terceira bem-aventurança. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, pois aquele que se dominou, ele tem o autocontrole de si. Ele dominou suas violências internas, ele controlou sua agressividade,
ele somatiza menos para o seu corpo físico. Então esses espíritos continuarão encarnados na Terra, pois estão sintonizados com o progresso coletivo. Caso contrário, terá que encarnar em mundos que possuem a sua sintonia. Então nós estamos aqui na Terra, nós estamos tendo essa oportunidade. E a Terra está passando para a prova e regeneração, para mundos de regeneração. Estamos saindo da prova e expiação. Se a nossa sintonia não é de regenerar, então nós não podemos voltar para cá. Nós vamos ter que ir para outras moradas, que vão estar dentro daquilo que nós... Opa, deu problema aqui. Só um minutinho. Não está, ele travou. Obrigado. Por favor. E aí, quando ele fala da gente dominar essas nossas violências internas, nós então vamos estar dando um passo para a evolução. E para poder retornar aqui e colaborar para o mundo regenerador, que ainda vai demorar um pouco. Então nós vamos ter tempo de desencarnar e vamos ter tempo de voltar para ajudar. Então por isso que a gente tem que começar a plantar agora. Quem não controla a si mesmo não consegue ser livre. Se você não consegue dizer não a você, o que é dizer não a você? É você não ser escravo do vício, das paixões. Esse é o não que temos que dar para nós mesmos. Para sermos livres, temos que nos dominar. Quando nos dominamos, nos tornamos pacificadores, produzimos a paz coletiva, porque nós queremos o bem de todos. E aí puxa uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. Você muda para mim, Sandra? Porque serão saciados. Se trata dos pacificadores evoluídos, aqueles lá que vão chegar na regeneração, que têm sede da evolução espiritual. Não se trata da justiça terrena, mas da justiça divina, onde o amor supera as imperfeições da matéria. O ser se espiritualiza, se torna um missionário do amor, e as necessidades materiais elas ficam menores. Sexo, sono, fome. Chico Xavier, ele foi um exemplo disso tudo. Ele entendia e consolava incessantemente as pessoas. Todos nós sabemos o trabalho de Chico, né? O trabalho imenso que foi a vida dele. E Chico, ele foi um exemplo disso. Então ele psicografava à noite, ele trabalhava durante o dia, ele psicografava a noite toda. No final ele lia as mensagens, consolava as pessoas. Então quando acabava já tinha amanhecido o dia. Aí ele saía do centro, ele passava num bar de um amigo e tomava um cafezinho. Esse amigo sempre brincava com ele assim: nossa, Chico, não vou ser espírita nunca, porque espírita não dorme. E ele, muito bem-humorado, ele falou assim: dorme sim. Tem uns que ficam lá no centro, falando que estão recebendo espírito, mas estão roncando, estão dormindo. Então ele era sempre muito bem-humorado, muito brincalhão. E aí, nós vamos lembrar de uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia, palavra que vem do latim. Cordis, coração, e mise, necessidade. Então nós temos o coração tem necessidade de ter mais coração. Um olhar de coração para as misérias do próximo, tanto materiais quanto morais. Um olhar que vai além do perdão. Você pode perdoar e nunca mais conviver, mas para conviver tem que saber perdoar. A misericórdia vai além do perdão, porque o perdão está dentro da misericórdia. Olha que coisa bonita, né? Então o perdão é tudo em nossas vidas. Se eu não tenho misericórdia, sou intolerante e ficarei reclamando, achando sempre a falta. Então, ter um olhar misericordioso é a cura, é ter um olhar de perdão, é ter tolerância, é ter compreensão com o erro, com os nossos erros e com o erro do próximo. Porque o primeiro próximo somos nós mesmos.
Então temos que nos perdoar, temos que nos amar, para estar aptos a perdoar e amar o próximo. Então tudo começa em nós, o começo está em nós. Aí, como eu já falei que uma bem-aventurança vai puxando a outra, e aqui o nosso... Pronto, cheguei onde eu queria. Através de todas que citei, chegamos aos puros de coração que verão a Deus. Essa pureza nada tem a ver com aquela castidade, coisa do passado, interpretada no passado. Para entender o que Jesus quis dizer, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um copo com uma água límpida, fresquinha, mas esse copo está sujo por fora. Então você não enxerga a água limpinha que está lá dentro. Então nós é mais ou menos assim, como se nós fôssemos esse copo. Ele tem uma coisa boa dentro, mas eu não estou conseguindo enxergar. Então eu tenho que limpar esse copo para conseguir enxergar. Então é isso. Os limpos de coração são os que vão retirando essa camada. E o que é essa camada? Essa camada é aquilo que vai nos cegando, aquilo que está nos cegando no momento para a nossa vida. Então nós temos que tirar essa cegueira. Então, para evoluir, eu tenho que descamar, pois a semente da potencialidade da perfeição eu já tenho. Pois nós sabemos que Deus, Ele nos criou com um potencial muito grande, Jesus nos ensinou. Deus não nos criou perfeitos, Ele nos criou perfectíveis, ou seja, nós podemos alcançar a perfeição. É uma questão de querer e uma questão de seguir o Mestre, porque Ele nos deu todos os caminhos. Então nós vamos chegando às perfeições relativas. Lógico, perfeito só Deus, né? Nós vamos chegar àquela perfeição relativa, lá dos mundos felizes. Retirar as camadas é nos limpar. É o caminho para ver, e o melhor de tudo, para ver a Deus. Os hebreus na antiguidade, eles tinham um ritual muito repetitivo de extrema limpeza. Então, na hora de se alimentar, lavar muito as mãos para a refeição. Então, Jesus vem naquele momento e escandaliza, quando ele fala que a higiene vinha do coração, e não da limpeza das mãos, e vinha da pureza do coração. Então, ser o pobre de espírito é se desapegar das coisas materiais, como disse a leitura, né? Que quem tem muita coisa acaba ficando preocupado demais com os bens materiais e esquece o verdadeiro bem, que é o espiritual. Então, nós temos que nos apegar dessas coisas externas, vamos desapegar do nosso ego. Essa é a ideia de despojar do ego, pois quando eu sou muito egóico, tem alguma coisa suja entre mim e o meu espírito, e o ser profundo que sou. Então, como eu vou ver a Deus? Então, eu tenho que me limpar. Então, aqui tem um exemplo. Tem aquela pessoa que ela não assiste, não lê programas violentos, nem vê revista de fofoca, ela não bebe, ela não fuma, ela não come carne, ela é vegana, enfim. Mas ela critica todo mundo que vê o programa, que come a carne, que é vegana. Ela vai criticando tudo. Então não adiantou nada. Então ela fez uma série de coisas que ela acha que é o certo, mas ela fez a pior, que ela fez a crítica. Então era melhor que eu fizesse tudo isso que todo mundo faz e não criticasse. Eu seria muito mais limpo, meu coração seria muito mais limpo. Emmanuel, mentor de Chico, nos disse que as atitudes sem pensamentos e sentimentos não são atitudes completas. E aí nós temos como exemplo a passagem de Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta e de Maria, e Marta estava muito preocupada com os afazeres da cozinha. Estava para lá e para cá, e com as panelas, e com as louças, e com isso e com aquilo, e Maria lá conversando com Jesus. Num determinado momento, Marta chega a Jesus e fala: Jesus, manda Maria me ajudar. E aí Jesus, com toda a sua calma, com aquele olhar tão doce, fala para Marta: Marta, por que estás tão ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Que parte? Ele era a melhor parte. Pois as tarefas domésticas, elas não têm fim.
as donas de casa aqui, como eu, que o digam, né? Mas ele era a única vez que ele estaria ali. Então ele não estava condenando o trabalho braçal de Marta, mas ele ensinou que só ele não é suficiente, pois não gera evolução espiritual completa. Então, lógico, eu tenho que ter o trabalho material, mas eu tenho que trabalhar espiritualmente. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, diz que se o trabalho braçal fosse sinônimo de evolução espiritual, o umbral estaria cheio de gente evoluída, pois o movimento na zona umbralina não está no gibi. Então nós temos que pensar nisso, né? A evolução não pode ser um ativismo exterior. É isso que quer dizer os puros de coração. Cuide de seus sentimentos, do seu nível interior. Uma pessoa que trabalha na casa espírita e fala que não aguenta mais fazer a caridade, que está cansado, está estressado, então ele tem que parar. Para aí, para com tudo, porque se você desencarnar assim, você vai estar desencarnando mal. Fazer, seja o que for, tem que ser com amor. Da menor coisa maior, tem que ser com amor. O bom médico, ele faz com amor. Então já não preciso dizer mais nada, né? O trabalho espiritual é para te iluminar. Você fica bem em fazer o bem. A tarefa tem que ser de autoiluminação. Tenho que estar purificado para fazer externamente e crescer internamente. Nós temos muitos exemplos. Irmã Dulce, Chico Xavier, Madre Teresa, que construíram obras sociais externas magníficas. Mas o mais importante de todas essas obras foi a evolução que eles levaram em seus corações. Divaldo, que nos deixou há pouco tempo, Divaldo Franco, ele construiu a Mansão do Caminho. A obra material, linda, maravilhosa, lá na Bahia, um dia ela pode até acabar. Acredito que não. Mas a Mansão do Caminho que ele levava dentro dele, iluminava todos por onde ele passava. Pois foi o que se tornou a partir do que o tornava, o amor com que ele fez as coisas. A obra é válida, mas muito melhor se iluminar através da obra. Eu posso dar uma cesta básica a alguém e fazer isso xingando de mau humor. Ou eu posso dar uma cesta básica sorrindo, abraçando quem a recebe. A que fez bravo, ele fez o bem. Mas fazer o bem com amor é fazer o bem completo. Allan Kardec nos ensinou no item Perfeição Moral que o amor elevado é o bem desinteressado. O bem com interesse, ele não é completo. Eu posso fazer uma palestra porque quero divulgar o Evangelho de Jesus. Estou fazendo o bem completo. Ou eu posso fazer uma palestra porque eu quero me projetar. Estou fazendo o bem, mas ele não é um bem completo. Já acendeu a luz, vamos acelerar, né? A ação exterior ela é importante. Ela vai treinando o nosso altruísmo, mas é ideal e completa quando eu coloco ali meu coração. Quando eu coloco meu coração, eu terei os braços de Marta, que estava no trabalho físico, e terei o coração de Maria, que estava prestando atenção em Jesus. Pois determinadas virtudes eu só consigo na relação com o próximo, sem me perder de mim. Construir por fora, mas também construir por dentro. Então essa ideia de pureza de coração tem a ver com a melhoria dos sentimentos, espiritualizar o sentimento, melhorar a forma de se relacionar com o outro, minha forma de falar, interagir com o próximo, tudo isso é a pureza de coração. Emmanuel nos ensina também que a mente humana é um espelho, que ela reflete e transmite sua qualidade de vida, porque Deus está o tempo todo em conexão e agindo com sua criação de maneira sutil, invisível. Então somos o espelho que capta alguma coisa do divino, de acordo com a nossa capacidade. Se tenho muito ego, me acho melhor que todos, tenho amor interesseiro, então eu tenho muita sujeira para limpar entre o espelho da minha vida e o divino. Conforme eu vou evoluindo espiritualmente, vou dominando meu ego, retiro as escamas, a sujeira e reflito melhor a divindade.
Mais clara é a irradiação de Deus dentro de mim. Minha consciência reflete a consciência cósmica. Por isso, nós passamos por milhares de encarnações. Isso é um trabalho, agora e para as próximas milhares que virão. Jesus evoluiu com tamanha grandeza que ele se tornou o espelho de Deus. Ele quer entender Deus. Olhe para Jesus e um dia também poderemos chegar a esse patamar. Puro de coração é falar da simplicidade, tirar as complicações, deixar o essencial. Simples é o essencial. Não tira e não bota nada, pois ele é perfeito. É transparente como a criança pequena, que é sincera, sem máscaras de convenções. Retiramos o ego, olhamos para dentro e descobrimos um oceano de possibilidades, disposição para crescer. Por isso que Jesus falou que temos que ser igual uma criança para entrar no reino de Deus. É a pureza da criança, ela está refletida lá no espelho. Jesus. Né? Exemplo dessa consciência cristalina foi Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que com 22 anos, ele embaraçou Saulo, doutor da lei, provando que Jesus era o Messias, levando Saulo a ficar nervoso e esbofetear Estevão. Estevão teve o impulso de revidar, sim, mas orou a Jesus e se controlou. Purificou seus sentimentos, dizendo a si mesmo que Saulo só fazia aquilo porque não conhecia Jesus. Espíritos imperfeitos que somos ainda, persistimos ainda no mal, nos pensamentos negativos, mas não vamos nos torturar por isso. Você não vai atingir a pureza brigando com você mesmo, mas sim repelindo o mal em todas as suas formas. Saulo se tornou Paulo e nunca esqueceu a resistência de Estevão. Isso marcou para a vida inteira e impulsionou ser o apóstolo de Cristo. Purificar os sentimentos, trabalhar nossas ações e nosso coração, porque a vida é feita de pequenas e contínuas alfinetadas, que podem te levar à irritação e aborrecimento. Então você tem que se cuidar, para não deixar se envolver, se contaminar pelas contrariedades. Para superar isso, tire um tempo para você, orar, fazer reflexão, silenciar o seu interior, limpar a sujeira que fica em camadas nos cegando, e conseguirá captar essa rede de Wi-Fi, de intuições maravilhosas, a presença de amigos espirituais de bem. Nos purificaremos e nosso espelho ficará mais cristalino. E o poder da oração é a conexão espiritual direta com Deus. Muito obrigado e muita paz a todos. Nós vamos então agradecendo a Fátima por essa belíssima explanação das bem-aventuranças e elevando o nosso coração a Deus em gratidão a essa doutrina maravilhosa que, quando esclarece, consola, e ao consolar, nos esclarece. Obrigada, Fátima, que Deus a abençoe, você e a todos aqueles que a cercam. Agora nós vamos partindo para a nossa segunda parte, que são as nossas vibrações. Vibrar é disponibilizar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso sentimento, em especial hoje a esperança, a todos aqueles nossos irmãos em humanidade. Nós vamos junto com a espiritualidade maior, mentalizando o nosso planeta Terra, tão bonito, nossa casa maior, tão necessária à nossa evolução. Nós vamos levando fé, esperança, solidariedade a todas as nações, a todos os governantes, para que eles possam entender, Pai de amor e infinita bondade, que é na diversidade das nações, de povos,
na diversidade de culturas, na solidariedade, que nós conseguiremos viver em paz, em tranquilidade, prosperidade. Tem que ser para todos, não para algumas nações só. Nós vamos seguindo, levando fé, resignação ativa, amor e a certeza do amparo espiritual aos nossos irmãos que estão nos hospitais para tratamento, para desencarne, enfim, para todos os seus familiares, que eles possam sentir o amparo, o amor, o carinho de Deus e se resignem para lutar, para partir dessa vida com tranquilidade ou conseguir a cura de um meio bem sereno, tranquilo, abençoando também todos os médicos. Nós vamos seguindo agora aos presídios, a esses nossos irmãos que se equivocaram tanto, mas que eles possam ter a liberdade em pensamento de querer se libertar, querer uma vida melhor e conseguir se reabilitar junto à sociedade. Nós vamos vibrando por todos aqueles que hoje estão nos vícios da droga, do sexo, das apostas, da compulsão alimentar, das compras, enfim, de tudo aquilo que aprisiona e não os deixam seguir em paz, em harmonia e liberdade. Nós vamos vibrando por aqueles que estão na rua, na esperança de que consigam ouvir os seus protetores espirituais e recebam o amparo daqueles que possam ajudá-los e acolhê-los. Nós vamos vibrando pelas crianças que hoje estão nos orfanatos, para que elas possam sentir o acolhimento, o direcionamento, não se revoltarem e um dia estarem aptas para construir as suas próprias famílias. Da mesma forma, vamos mentalizando as casas de repouso para que os idosos que lá estão possam, em harmonia, tranquilidade, fazer o seu processo para aqueles idosos que estão desamparados nas próprias famílias, bem como as crianças em suas próprias famílias, para que eles possam ser valorizados, orientados. Vibramos pelas nossas urnas de encarnados e desencarnados, com amor, esperança e confiança, para que os espíritos visitadores possam levar para eles harmonia, paz, esperança, amparo. Vibremos também por essa casa abençoada de paz e amor em Jesus e as suas co-irmãs, a Quepage e a Caspage, para que eles possam ter tranquilidade, amparo, força, coragem, para continuar fazendo a obra de Jesus. E que onde o nosso pensamento não foi, que a espiritualidade amiga possa levar esses bons sentimentos. E agora pedimos permissão para vibrar pelas famílias, em especial as nossas, porque é na família que tudo começa, é a microsociedade. É lá que os relacionamentos são feitos, que as arestas são amparadas, as orientações, os direcionamentos e as vocações. E agora que já compartilhamos com Jesus, com a espiritualidade, nós vamos agora nos disponibilizar em recepção, abrindo nossos corações
para recebermos os nossos passes. Os médios que se prepararam já vão disponibilizando toda essa energia. Confie, eles não vão nem lhe tocar. Vem uma luz descendo do alto, que é a proteção de Jesus, de Deus. Essa luz, ela pousa sobre as nossas cabeças. Ela vai rompendo ideias cristalizadas, mágoas, ressentimentos, vai nos tranquilizando e vai deixar essa luz entrar. Essa luz, ela vai se posicionar no meio da nossa testa, limpando os nossos pensamentos, dando um novo direcionamento. Vai descendo, vai tocar a nossa garganta, para que as nossas palavras, amparadas pelo raciocínio correto, o amor divino, a tranquilidade, possam construir um caminho de paz, de felicidade, de amizade, agregando todos aqueles no nosso caminho, levando consolo, levando ânimo e atraindo para nós um caminho de paz. Essa luz, ela desce na altura do nosso coração, tornando os nossos sentimentos puros, harmoniosos, nos harmonizando. Essa luz, ela desce mais um pouco, ela chega na altura do nosso baço, fazendo uma limpeza energética, melhorando todo o nosso sistema gástrico, que essa luz também desce no sistema gástrico, melhorando a absorção das energias dos alimentos, desfazendo contatos que não são bons, atraindo irmãozinhos equivocados, que agora, se quiserem, têm a chance de ser amparados e acolhidos nessa casa de paz e amor em Jesus. Essa luz desce agora para a região do nosso estômago, onde fica a nossa vontade de viver, a nossa força energética, trazendo tranquilidade. Desce mais um pouco e chega no centro genésico, que é o centro da nossa força criadora, não só do sexo, mas de manter os pés firmes no chão, tendo a criatividade para resolver os nossos problemas, para resolver a nossa vida, o nosso caminhar. Essa luz, ela desce mais um pouco, passa pelas nossas pernas, pelas plantas dos pés e vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, nos harmonizando, e chega ao topo da nossa cabeça, fazendo essa ligação. Nós vamos, ao longo da semana, relembrar essa ligação e ficarmos energizados, fortalecidos. Agora nós vamos vibrar pelas nossas águas. Esse elixir tão vigoroso, que a semelhança de uma cachoeira que corre vigorosa, trazendo vida, alegria, ânimo, vai correr também em nós através dos princípios ativos que os espíritos de luz, a serviço de Deus, a serviço de Jesus, já colheram princípios na natureza, ativos, e com muita alegria, com muito amor, apresentaram e ofertaram esses princípios a Jesus, que, com a permissão de Deus, abençoou
Então, o Paz e Amor já se transformou num laboratório onde esses elixires foram combinados, macerados e agora colocados em nossas águas. Nós vamos tomar esse elixir precedidos de uma prece com sentimento de confiança, de esperança, um sentimento de amparo, não esquecendo de que se tomamos um remédio, o remédio ele deve ser tomado e, se possível, com um pouquinho dessa água que vai correr pelo rio interno nosso, levando vida, tranquilidade, saúde, harmonia no mental, físico, perispiritual e espiritual. Agora chegou a hora de agradecermos ao Pai de amor e infinita bondade, a bênção da vida, a Jesus, o amparo, a orientação, o acolhimento a essa casa abençoada de paz e amor em Jesus, que nos proporcionou, através da palestra, o esclarecimento, o consolo, através das vibrações, a possibilidade de sermos úteis, solidários, através da fluidificação dos passes, das águas, o amparo para que nós possamos ser firmes pela semana. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui e felizes, contentes e esperançosos, nós agradecemos a Ti, Jesus, todo esse amparo. Mestre amado, sê conosco por toda a semana, que no retorno do nosso lar nós possamos meditar um pouquinho nas bem-aventuranças e que ao longo da semana nós possamos contar contigo para que na próxima semana estejamos aqui novamente. Graças a Deus. A luz vai acender, cuidado com os olhos e com gratidão e fé, bom retorno aos lares e esperamos vocês na próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.